Olá, eu sou o Blitai e hoje a gente vai conversar um pouco sobre política aqui, tá? A gente vai falar sobre a política do reinado de Arton e o que existe além. A gente vai tentar entender o que é o reinado, quais reinos já fizeram parte dele, por que saíram, entre outras coisas, tá? Por que isso? Porque aqui no canal a gente tá fazendo a playlist de todos os reinos de Tormenta 20, tá aqui na descrição a playlist, tá ficando muito legal. Até agora, meus amigos, nós passamos ali por todos os reinos que atualmente, na lore do cenário de Tormenta 20, fazem parte desse conjunto ali, dessa coalizão chamada o Reinado. Então nós vimos ali Derion, a Valkyria, né, que é a cidade capital, mas ela tem uma importância muito grande, Belefield, Namalká, Uina, Allen, Zakharov, Podsmania, Academia Arcana e Vectora, tá? A gente já passou por todos eles ali, sendo que Academia Arcana e Vectora não são reinos propriamente dito, mas eles são apêndices muito importantes que fazem parte da aliança do reinado, tá? E agora, a partir daqui pra frente, né, nos outros vídeos, a gente vai ver os reinos que não fazem parte do reinado. Mas isso não significa que eles nunca fizeram, né? Pode ser que em algum momento eles já fizeram parte do reinado, e é isso que a gente vai conversar hoje, tá? Então deixa o like, se inscreve no canal e vem comigo entender melhor como funciona ali a política do reinado e os seus desdobramentos, tá? Olha, então eu já falei pra vocês a composição aí atual do reinado, já tem vídeo sobre todos esses reinos aqui no canal, pra você se manter muito bem informado, e a gente vai falar um pouco sobre o reinado em si e suas regras, tá? Primeira coisa, vamos lá, o que é o reinado, tá? O reinado ele é basicamente uma coalizão de diversos reinos presentes em Arton. Isso significa o quê? Que é uma aliança político-militar, é uma aliança de defesa mútua, é uma aliança comercial, é uma aliança para os reinos prosperarem e se ajudarem. No começo, inclusive, quando Derion foi fundado, por exemplo, e a Caravana dos Exilados, como a gente viu até aqui nos vídeos passados, estavam em ascensão, nós tínhamos muitos reinos que faziam parte do reinado. A gente teve uma época que praticamente toda a Arton Norte ali fazia parte dessa aliança. Hoje as coisas estão bem diferentes e o cenário mudou bastante. Ainda assim, a ideia do reinado ela permanece a mesma. Ela é um conjunto de princípios. São pessoas que definem ali e que defendem o seu modo de viver, tá? Em conjunto, e por isso que eles são tão importantes. É como se fosse a ONU dentro de Tormenta 20, como se fosse a OTAN, enfim, o G11, essas organizações que a gente tem no nosso mundo. A mais importante dessas organizações em Tormenta 20 é o reinado, tá? É para isso que ele serve, é para isso que ele existe. Ele é mais do que uma aliança, é um conjunto de princípios em que as pessoas ali tentam cooperar e fazer parte em conjunto. Eu vou falar mais detalhes para vocês, principalmente sobre os reinos que já fizeram parte do reinado e hoje em dia não fazem mais, mas esse vídeo é bem legal para você ter uma ideia de um todo, né, o contexto geral das coisas. Eu pelo menos gosto bastante. Eu recomendo o vídeo pro seu amigo e hype o vídeo, que é muito importante, tá? Ó, vamos lá. O reinado, ele é governado sempre pelo rei imperador ou pela rainha imperatriz, depende de quem é ali o sucessor. A gente tem uma tradição de que o rei ou a rainha de Derion, que é o reino capital, né, do reinado, é o líder, mas isso não é bem verdade, tá? Derion ele tem uma política de sucessão já muito famosa e que muitos adoram, assim, muitas pessoas gostam, veem com bons olhos, que é a sucessão por indicação. Então, se eu sou o rei de Derion e o meu tempo de vida tá acabando, alguma coisa assim, eu já deixo pronta ali a minha indicação, quem que eu gostaria que fosse o meu sucessor. Normalmente, pode ser ali um filho, né? Mas não. Atualmente no cenário, a nossa rainha imperatriz é a rainha Shivara, e nós temos ali antes dela o rei imperador Tormir, que não era parente da rainha Shivara, e mesmo assim ele indicou para ela o reino. E esse reino, essa indicação, ela é feita pela política do reino de Derion, e não do reinado. A gente tem um pouco de dificuldade de separar que são coisas distintas, né? Mas que se confundem. Então, uma vez que o rei de Derion indica ali o seu sucessor, e automaticamente esse sucessor ele é o indicado para assumir também como rei do reinado. Mas os reinos ali que fazem parte dessa aliança, eles não são obrigados a aceitar que aquele rei indicado para ser o rei de Derion seja também o rei do reinado. E por isso, então, eles acabam fazendo ali uma espécie de reunião para decidir esse tipo de coisa, para decidir se aquele que foi indicado para ser o novo rei de Derion também vai ser o rei do reinado. E aí eles fazem o voto. Até hoje, historicamente falando, todos os indicados a serem reis ou rainhas de Derion acabaram sendo unanimemente, tá certo? Aprovados pelos outros reis que fazem parte de reinos do reinado. Mas isso pode mudar, tá?
existe ali o Conselho do Reinado. O Conselho do Reinado é uma reunião que o rei imperador ele pode, ou a rainha imperatriz pode anunciar, em que todos os reis, ou pelo menos representantes desses reis ou rainhas com poderes de voto, precisam comparecer para discutir assuntos importantíssimos do reinado, inclusive a mudança ali do rei ou rainha, imperador e imperatriz, tá? E aí, normalmente essas reuniões elas são feitas para decidir coisas importantíssimas relacionadas ao mundo de Arthur, mas também a votação pode ser palco disso. E aí, o pessoal fala que Derion ser o reino capital do reinado é estrategicamente interessante e não teria por que mudar. Primeiro porque Derion é um reino muito bem localizado e ele tem proteções importantíssimas. É o reino mais populoso ali do mundo de Arthur, né? Ele tem uma importância muito grande. E aí nós temos que existe toda uma corte que faz parte do reinado, que administra toda essa coalizão política. E aí você mudar o rei imperador ou a rainha imperatriz implicaria também em mudar esse reino capital. E com isso, transferir toda a corte para um outro lugar. E poucos lugares, né, poucos reinos do reinado seriam o suficiente e o orçamento suficiente também para abranger tudo isso. Então, por comodidade, eles preferem manter assim. Mas isso não significa que mudanças podem ser feitas, tá? Então eu queria trazer isso à tona aí, porque eu acho bem interessante. Ainda assim, todos os reinos têm suas próprias políticas, os reis têm autonomia. O reinado ele existe ali apenas como uma aliança, tá? Que é feita entre os reinos ali, que é feita entre todos eles. E aí eu queria mostrar para vocês, olha só, a gente tem aqui a heráldica do reinado, ou seja, o símbolo, né, pelo qual essa aliança de reinos ela é feita. Olha só que interessante, a gente vai analisar, mas eu vou mostrar para vocês aqui por inteiro. Então tá lá no Atlas de Arton, olha só, é bem detalhada, né, mas é bem bonito. Então a gente tem ali ó, o gonfalão, que é o estandarte usado em barra transversal que exibe o brasão do reinado. Nós temos ali a coroa imperial, que é a coroa, né, da rainha imperatriz ou do rei imperador enquanto estiver governando o reinado. Nós temos o brasão de Derion, porque o regente de Derion sempre foi ali também um regente do reinado, então é importantíssimo. Nós temos ali um símbolo sagrado das 6 faixas, que é o antigo símbolo da igreja de Valcária, então é utilizado também. Nós temos a coroa real, tá? Enquanto governante de Derion. Nós temos ali um pavilhão constituído por um dossel, do qual sai um manto ali, considerado com brasões de soberanos, né? Da rainha imperatriz ou do dragão rei Scar. Nós temos ali suportes, figuras que sustentam o escudo, tá? E nós temos ali o elmo real. Depois, mais abaixo, a gente tem as 7 espadas do reinado, as espadas que representam ali as 7 nações que atualmente são aliadas, né? Todas elas têm vídeo aqui no canal, como eu disse. Então, nós temos aí Derion, Bellefield, Namalká, Uina, Allen, Zakharov e Podismania. Nós temos o lema de Derion e do reinado, que é a frase ali mais além, né, inclusive ligada à própria Valcária. A medalha da ordem de Wortar, a gente já falou do Wortar aqui, se você está acompanhando você deve se lembrar dele, né? Mas essa é a ordem imperial do Wortar II, pouco depois ali, para consolidar a expansão dos humanos, tá? Dentro de Arton. Então temos o símbolo bonitão aí, eu achei que valeria a pena a gente falar mais sobre ele e mostrar aí para vocês efetivamente. Muito bem, agora vamos ver os reinos aí que já fizeram parte do reinado e que por algum motivo não fazem mais. A gente vai tentar entender o que aconteceu. Já teve uma época, como eu disse, que grande parte dos reinos faziam parte dessa aliança, mas as coisas mudaram, tá? É o seguinte, então, a gente tem essa aliança e nós temos alguns detalhes que vale a pena a gente levantar. Alguns reinos acabaram saindo do reinado, mas ainda se mantêm em aliança, né? Eles mantêm, digamos assim, acordos comerciais ou bons augúrios, né? Bons sentimentos com relação ao reinado, como é o caso das Repúblicas Livres de Sambúrdia, por exemplo, que não faz parte do reinado, mas tem acordos comerciais com todo mundo lá, não tem problema com ninguém. Agora, nós temos outros reinos que já buscam vingança, tá? Por ofensas aí reais ou por brigas internas, e é isso que a gente vai ver. O primeiro que vale muito a pena a gente ressaltar é o próprio Império Tapista, né? Que foi a primeira nação a se desligar do reinado ali como um todo. Isso daí já não era muita surpresa para quem fazia parte, porque os Minotauros em si, eles não vieram das caravanas dos exilados, né? Os Minotauros e o reino de Tauron em si já existia lá muito antes da galera da caravana dos exilados chegarem na parte norte de Arton.
Então eles tinham um jeito de viver muito próprio, né? Eles tinham ali características que não compactuavam tanto com os princípios que o reinado pregava, tá? Quando tiveram vários incidentes ali diplomáticos, os Minotauros e o Império de Tauro, inclusive, iniciaram ali o que a gente chama de Guerras Táuricas, uma aventura antiga de Tormenta 20, que eu queria muito que tivesse uma reedição aí, uma readaptação para Tormenta 20. Eu vou fazer um vídeo ainda sobre todas as aventuras antigas aqui para vocês, mas Guerras Táuricas foi um incidente em que os Minotauros tentaram, se rebelaram ali, saíram do reinado e começaram a dominar grandes partes de terra. Esse evento, inclusive, foi responsável pela saída do antigo rei imperador, que era o Tormir, né, antes da rainha imperatriz Shivara assumir, tá? Basicamente, ali durante as Guerras Táuricas, as insatisfações dos reinos acabaram levando ao desligamento. Então, as Guerras Táuricas causaram também efeitos colaterais, fazendo com que outros reinos que pertenciam à aliança acabassem saindo. Quais reinos foram esses, tá? O primeiro deles é o Nova Goldrian, que é um reino que hoje já não existe mais, mas que na época fazia parte do reinado e graças às Guerras Táuricas acabou se desvinculando, então, ali da aliança, tá? A próprias Guerras Táuricas levou o reino tapista a anexar vários outros reinos menores que estavam ali próximo deles e formar o que a gente conhecia como Império de Tauron, né? Então a gente tinha lá Hershire, Petrínia, Fortuna, Lomantubar e Tolon, todos eles aí que acabaram ingressando no Império de Tauro por conta da Guerra Táurica, e então, por consequência, não faziam mais parte também do reinado, né? Nem todos eles faziam parte, mas só esclarecendo para vocês que ingressaram em algo maior pela força, tá, de Tauro. Depois disso, a gente tem também outros. Eu falei de 3 reinos que saíram por conta das guerras táuricas. O primeiro deles foi Nova Goldrian. O segundo deles foi Salistic, principalmente porque eles acreditavam que a medicina deveria ser oferecida tanto para os aliados e inimigos. E o terceiro reino que saiu por conta das guerras táuricas foi ali Calístia, tá? Que era um grande rival de Namalcá, que a gente já falou aqui no canal, e talvez por Namalcá fazer parte do reinado, ingressar ao reinado, eles para, sei lá, rivalizar, saíram, tá? É basicamente isso. E esses reinos aí acabaram se unindo ao que eles chamaram de Liga Independente, mas essa liga não durou muito, tá? Depois nós temos ali as próprias Samburd, a Repúblicas Livres de Samburd que eu comentei com vocês, que acabou deixando ali o reinado mais por interesses econômicos, tá? Inclusive, Samburdia foi a responsável por por engolir esses 3 reinos que eu comentei. Eles acabaram ali engolindo Nova Goldrian e Calístia, e formando as Repúblicas Livres que a gente conhece, tá? Salistic saiu e se manteve independente, não entrou em nenhuma outra aliança depois disso. Depois a gente tem ali a tomada do reino de Yudenak, que se formou na Supremacia Purista, inclusive a gente vai falar da Supremacia Purista na semana que vem, e também provocou saídas do reinado, tá? Yudenak, ele era o principal rival de Daeron e da família real de Daeron como um todo, né, sempre implicando ali. E aí depois que o rei foi banido e Estivara acabou assumindo o trono, os puristas fizeram a tomada de poder e viraram Supremacia Purista, eventos que a gente está acompanhando inclusive na Guerra Artoniana, campanha que a gente joga aqui no canal todas as quartas-feiras, tá? A instabilidade que a Guerra Artoniana causou fez com que outros reinos acabassem se desligando dessa aliança por motivos parecidos com o da Guerras Táuricas, né? Talvez porque o reinado já não estava sendo mais capaz de garantir a segurança para aqueles reinos. Foi o caso de Kubar, que durante a Guerra Artoniana também saiu ali da aliança, né? Se desligou de tudo isso. O desaparecimento da Shivara, que é um negócio que a gente testemunhou na Guerra Artoniana, também fez com que outro reino importante não só saísse do reinado, como se desmembrasse. A gente está falando aqui dos feudos de Trebuk, um dos meus lugares favoritos ali de Arton, e que, pelo desaparecimento da Rainha Imperatriz, que era a rainha de feudo de Trebuk também, fez com que ele se dividisse e acabasse se separando em pequenos feudos. E por conta disso, saindo também da coalizão ali com o reinado, tá? Na Guerra Artoniana, a gente também tem o caso de Portsmouth, que hoje é conhecida como Aslotia, né, o Reino dos Mortos. Na época ainda não era o Reino dos Mortos, mas na Guerra Artoniana acabou se aliando com os puristas e declarando ali sua independência, saindo completamente do reinado também, tá? Depois a gente tem ali a presença de Scar-Shantalas, que acabou, ela não saiu, ela foi a que entrou, né? Ninguém sabe direito os motivos pelo qual o Scar, o Rei Dragão, quis entrar no reinado, mas ele tentou ali, né? Ele fez parte do reinado por um tempo,
as pessoas temiam mais do que achavam bom ter Scar-Chantalas como um aliado e tal, mas ele fez parte do reinado por um tempo considerável, tá? Depois disso, ele acabou saindo, acabou se afastando, e ninguém teve nenhum tipo de oposição quanto a isso, afinal de contas, quanto mais distância de Scar-Chantalas, melhor, algumas pessoas pensam, tá? E basicamente o reinado, então, hoje em dia, ele tá bem mais, né, fragmentado do que antes, mas ainda ele conta com reinos muito importantes, né? E principalmente ele virou uma pregação de princípios também, né? O reinado hoje ele não pactua mais com o que a supremacia purista prega. Então, na época em que Yudenak era aliado, já tinha alguns problemas. Eles não compactuam com o Império Tapista, né? Que hoje já está bem fragmentado, é uma sombra do que ele já foi, mas ele tinha lá a permissão de escravos, o que era algo que o reinado também não pactuava. Então, eles tinham vários problemas com princípios que reinos seguiam, e hoje está muito mais organizado, né? Hoje a coisa está muito mais centrada ali para tentar manter aquela visão de princípio que o reinado prega, tornando mais fácil com que esses reinos se dê bem diplomaticamente falando e se defendam, né? Eu acho que o mais estranho que a gente tem ali foi parte do reinado provavelmente é Podismania, que é o reino das fadas, né? E não faz tanto sentido assim fazer parte do reinado pensando em termos diplomáticos e políticos, mas eles ainda fazem parte dessa coalizão, tá? Já tem vídeo sobre todos eles do reinado aqui. E a partir de agora, galera, na nossa playlist, aí, na nossa série de Reinos de Tormenta 20, nós vamos falar sobre todos os outros reinos que não fazem parte mais do reinado, começando com a supremacia purista na semana que vem, tá? Espero muito que você tenha curtido, esteja curtindo essa saga de vídeos. Deixa o like, se inscreva no canal, um abraço e tchau, até a próxima.